se eu boto derivada de t alfa, ele tem spin zero, ele é escalar. Então eu teria que pegar derivada de t alfa, derivada de t alfa, derivada de t alfa, derivada de t alfa, né? Quer dizer, opa, perdão, isso aqui é um fermo, perdão. Isso aqui é um escalar. Eu estou abandonando. Não, desculpa, no caso escalar, eu estava pensando, no caso escalar, não tem isso aqui. Isso aqui eu estou fazendo, estou olhando para cá, mas isso aqui é tudo no caso fermiônico. No caso escalar, é escalar, θ alfa, psi alfa, e aqui é θ barrado θ no escalar. Então, esse escalar aqui teria dimensão 3 meios. Então, se eu fosse formar essa terminação, só 3 meios com 3 meios já dá 3, 1, 4, 1, 5. Então, eu não posso formar esse termo cinético. O único termo cinético que eu posso formar com dimensão 3 é T2. Porque se esse cara tem dimensão de massa 3 meios, T tem dimensão de massa 3 meios, T2 tem dimensão de massa terceira. Então, esse campo aqui, ele vai aparecer como um campo auxiliar. Ele aparece no lagrangiano, mas sem derivada. Ele é um campo escalar, ele não é um campo físico. Então, eu tenho um escalar físico, que vai representar, dizer, a matéria escalar supersimétrica, um férmion físico com dimensão de massa a meio, com dimensão de massa 1, em 3 dimensões, pode representar o férmion de matéria, e agora, nesse multiplate, aparece um férmion, um escalar espúrio, com dimensão de massa 3 vezes. Não é a dimensão canônica de um escalar, porque o que eu espero de um escalar é que o termo cinético dele seja derivada. 4 dimensões, ó, 1, 2, dimensão de massa 1, em 3 dimensões, dimensão de massa meio, 1, 2, 3. Então, forma bonitinho. Então, eu tenho já um auxiliar. Eu já sei que tem um campo diferente. Ele é escalar, mas é diferente. Depois nós vamos ver como é que fica a ação. Aí, agora, voltando do campo fermiônico. Vou apagar isso aqui. Voltando do campo fermiônico. Vou aproveitar isso aqui que é para o campo fermiônico. Então, para o campo fermiônico, nós vimos, então, esse cara aqui é fermiônico. Então, esse multiplate é um conjunto dos seguintes campos. Um férmion, em meio. Aqui tem um vetor e um escalar e um vetor. E aqui eu tenho um férmion. Muito bem. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser que esse férmion aqui seja um férmion físico, ele tem que ter dimensão de massa 1. Então, eu vou querer que ele tenha dimensão de massa a 1. E aí, esse cara tem dimensão de massa 1. Esse cara aqui tem dimensão de massa menos meio. Então, para esse cara aqui tem dimensão de massa 1, esse cara aqui tem dimensão de massa 1. Vamos fazer o seguinte. É melhor fazer o seguinte. Vamos fixar por aqui. O que eu quero? Eu quero ter um campo de gauge aqui. Eu quero que, como nós vimos, o psi beta gama tem duas componentes. A componente antissimétrica é um escalar. E a componente simétrica é essa contração, é um vetor. Então eu quero ter um campo de gauge aqui. Em 3 dimensões, massa, F', F2, DA. Então, como um campo escalar. 1, 2, meio, 1, 2, 1, 3. Então, o campo de gauge, né? Então, vetorial Gaussian, vetorial em 3 dimensões, tem dimensão canônica meio. Então, esse cara aqui, tanto esse escalar quanto esse cara aqui, ambos têm que ter dimensão de massa meio. Nós já vimos que um bom escalar tem dimensão de massa meio. Então, esse escalar tem dimensão de massa meio, e esse campo vetorial tem dimensão de massa meio. Bom, então, se isso aqui é meio, e isso aqui é menos meio, então esse campo aqui tem dimensão de massa zero. Então, eu gostaria de ter esse campo aqui com dimensão canônica de massa zero, adimensional. Então, esse férmion aqui é adimensional. E aí, esse férmion aqui, como isso aqui tem dimensão de massa menos 1, e isso tudo aqui tem que ser adimensional, então esse férmion aqui tem que ter dimensão de massa 1. Então, esse cara aqui tem dimensão de massa 1. Então, esse é um bom férmion, é Dirac. O férmion de Dirac tem que ter dimensão de massa 1. Psi barrado, dmi, psi 1, 2, 3. Então, esse é um férmion físico, é um férmion bom. Esse é um férmion que tem adimensional. Se esse férmion é adimensional, como é que eu poderia colocar, por exemplo, esse férmion no lagrangiano? Se eu pudesse fazer alguma coisa desse tipo. Psi barrado, tem dimensão de massa zero,
posso botar aqui, talvez, um calambertiano, né? Gama Mi, Dmi, Psi. Adimensional, dimensão 3. Poderia ser. Então é um férmio atípico. Esse férmio aqui é o férmio físico. Então o que a gente esperaria seria um escalar físico com dimensão de massa meia, um bóson vetorial, poderia ser o fóton, em 1 dimensão de massa meia, e aqui seria um férmio legítimo, então poderia ser o fotino. Então esse aqui poderia ser o férmio parceiro supersimétrico do bóson de Gauge. E agora, esse férmio aqui vai ter um destino diferente. Vamos ver o que ele pode ser. Mas isso tudo porque você está forçando que você quer um bóson de Gauge. Isso eu quero ver. Quero que esse vetor, quer dizer, vou procurar nesse multiplate aparecer um campo vetorial pela primeira vez. Eu subo, né, eu saí do escalar, a primeira coisa que eu posso pegar depois de escalar é o férmio. No supercampo fermiônico aparece um vetor. Aí vou querer, opa, chegou um campo de Gauge. Por que você poderia dizer, por que você não pega, por exemplo, um S, um supercampo já vetorial? Mas se eu pegasse isso? Aí tá certo, como você falou, então isso aqui é S-Mi. Depois, isso aqui vai ter que ter um θ alfa. Aí eu posso colocar aqui um psi alfa Mi. Está dando o índice Mi direitinho e está contraindo os índices fermiônicos. E aqui eu vou colocar aquele meio, que é o θ barrado θ. E aqui eu vou botar um outro, sei lá, um W Mi. Então eu construí um supercampo vetorial. Só que agora, vamos dizer, isso aqui é um vetor. Agora isso aqui é um vetor espinorial. Isso aqui tem espinho 3 meios. E isso aqui tem espinho também. Então, para eu construir um supercampo vetorial, eu construo. Aí eu vou ter um vetor, um spin 3 meios e outro vetor. Questão: o que fazer com spin 3 meios se eu não tenho gravitação? Nós sabemos que as interações, o campo de spin 3 meios fora de um ambiente gravitacional, ele é problemático. Esses são os trabalhos da década de 70 que mostram que o único jeito de você dar uma propagação sensata, no sentido de que ela é causal, para um campo de spin 3 meios, é se esse campo de spin 3 meios estiver interagindo gravitacionalmente. Então, se eu não quiser, se eu não tiver gravidade, eu vou ter dificuldade de... Então, a gente só deixa o spin 3 meios chegar na supergravidade, porque na supergravidade você já tem um grávido. E aí o spin 3 meios está sendo, vamos dizer, quase que tutelado pelo grávido. O grávido é que vai segurando a maré do spin 3 meios, o spin 3 meios não fazem merda. Senão o spin 3 meios começa a violar a causalidade. São resultados importantes da década de 70 e que a gente conhece. Então, agora, claro, campos de spin 3 meios podem ter muitos problemas. Do ponto de vista elétrico, imaginar um campo de spin 3 meios eletromagnético carregado, interagindo com o fóton. Tem uma série de trabalhos muito interessantes do Massimo Corrati, com um indiano chamado Raman, né? O Massimo Corrati é italiano, mas trabalha lá na NYU. O Corrati fez uma série de trabalhos interessantes, né? nessa década agora, 2008, 2009, sobre como tratar interações eletromagnéticas de portadores de carga de spin 3 meios. Você precisa ter uma série de acoplamentos não mínimos. Com o acoplamento mínimo, você tem problema. Então, o campo de spin 3 meios, a gente procura evitar fora do ambiente gravitacional. Então, se eu quero fazer um modelo padrão, o modelo padrão só vai até spin 1. Spin 0, Higgs. Spin meio, leptons e quarks. Spin 1, bósons vetoriais. Fóton, gama Mi, fóton, gluons e Ws e Zs. Então, numa teoria de Gauge, tipo modelo padrão, eu não preciso chegar ao spin 3 vezes. Então, eu não preciso chegar em supercampo. Então, se eu tenho que procurar o campo de Gauge em algum lugar, vai ser aqui. Então, para eu fazer Yang-Mills e para eu fazer eletrodinâmica em 3 dimensões com supersimetria, eu preciso apenas da matéria no supercampo escalar e do Gauge no supercampo fermiônico. Certo? Que é mais ou menos o que a gente está propondo nesse curso, né? É estudar onde está o setor de matéria e onde está o setor de Gauge nas teorias supersimétricas. Então, se nós estamos falando de uma supersimetria 3D, supersimetria 3D, então, nós vamos pegar um supercampo S escalar. Então, ele vai ter a matéria.
vai ter matéria escalar, matéria fermiônica, matéria escalar, matéria fermiônica e escalar não fixo, escalar auxiliar. Por enquanto é outro escalar. Em princípio teria 2 escalares. Mas isso a gente não fez a decomposição no campo, no espaço de micróscopo tradicional, né? Isso é tudo no supercampo. Esse aqui é o supercampo, esse aqui é o espaço no superespaço. Isso aqui é o superespaço. Aí quando eu expando isso aqui, Tá, aí vai ficar S, que é o escalar, né? Mais θ alfa, psi alfa, mais 1/2 de θ barrado θ, que eu chamei de F. Agora, isso aqui também vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Se eu pegar essa grandeza, θ alfa, psi alfa, o que é isso aqui, né? Apesar de eu estou, vamos dizer, quando eu fiz essa contração aí, nada me impede de dizer o seguinte, que um campo pode ser sempre redefinido a menos de uma constante. Eu posso sempre escrever esse psi alfa aqui como sendo um C a menos 1 alfa gama, sei lá, um psi-til que gama. Vamos dizer assim. Nada me impede de dizer, de pegar esse objeto aqui e multiplicar por isso aqui também, que são constantes, são valores numéricos. E aí, isso aqui seria θ alfa, C a menos 1, alfa gama, que gama. Ó, isso aqui é θ transposto C a menos 1. Posso chamar isso aqui de menos até. Então, isso aqui no fundo é θ barrado que. Então, esse termo aqui que eu botei θ alfa, psi alfa, dessa forma, eu não permite generalidade em momento nenhum se eu escrever esse termo assim, ó. θ barrado psi. Está aqui, está tudo aí. Você viu? Então, eu estou pegando θ barrado psi, né? Eu botei assim, ó, θ alfa, psi alfa. Então, eu estou definindo um campo psi alfa, mas eu estou definindo campos, né? Todo campo pode ser definido a menos de uma constante. Nesse caso aqui, esse campo é um campo de natureza exteriorial. Nada me impede de dizer que esse campo aqui, quer dizer, eu poderia ter começado assim, chamando isso aqui de um que alfa. Aí nada me impediria de dizer que esse campo aqui é menos C a menos 1, alfa, beta, psi, beta. Então, isso estaria dando para mim menos θ alfa, C a menos 1, alfa, beta, psi, beta. Agora, isso aqui é o menos θ transposto, C a menos 1. É o maiorano, θ barrado, beta, psi, beta. Então, θ barrado, psi. Então, eu não estou perdendo em generalidade se eu definir essa expansão já, assim, porque assim fica mais bonitinha, porque ela já fica bem à vista, né? Os escalares de Lorentz. Isso aqui é um escalar de Lorentz, isso aqui é um escalar de Lorentz, e isso aqui é um escalar de Lorentz. Então, um campo escalar, um campo fermiônico e outro campo escalar. Então, eu posso expandir isso assim, sem perda de generalidade. Então, esse campo me dá o setor de matéria. Então, vamos dizer, a matéria é supersimétrica. E depois, se a matéria é complexa, para poder ter carga, não tem problema, é só considerar um campo escalar não real, complexo. Se eu não disser se esse campo é complexo ou real, estou dizendo que esse campo aqui é um campo escalar. Se ele for complexo, ele pode pecar. Se ele for real, ele não vai pecar. Mas o que é importante é que a matéria vai poder sair daqui. Então, aqui é a matéria da Suzy 3 vezes. Certo? Agora, o setor de gauge, então a gente já viu. Vamos pegar esse campo aqui fermiônico. E aí nós expandimos assim. Vou chamar aqui, sei lá, vou chamar aqui de um que alfa. Aí aqui a gente botou um beta, psi, beta alfa, que nós acabamos, né? Decompondo assim. Então, na verdade, a gente pode fazer assim, ó. Isso aqui eu posso chamar de um beta. E aí a gente viu o seguinte, o escalar, ele saiu com a matriz C. Então, posso botar aqui, ó, C, beta alfa, um escalar S. E aqui aparecia o gama mi C. Aqui eu posso botar gama mi C, beta alfa, a mi. Então, essa é a expansão do supercampo. O termo linear em beta vai conter o escalar e vai conter o vetor. O vetor está na parte simétrica e o escalar está na parte antissimétrica. Mais no meio, o θ barrado θ, é que eu posso botar um ferro na alfa. Então, aí, como o Gabriel chamou a atenção, eu estou forçando para que isso aqui seja um vetor físico.
seja um potencial de gauge genuíno. Então ele vai ter que ter dimensão de massa meio. Esse também tem dimensão de massa meio. E aí esse vai ter dimensão de massa 1 e esse vai ser adimensional. Então com essa decomposição, eu tenho aqui o meu setor de gauge. Então aqui vai ser o setor de gauge. Se for Young-Mills, é só botar o índice interno. Se for abeliano, é deixar sem índice. Então, a moral é que a gente tira todo o modelo padrão dessa decomposição. Isso, exatamente. Então, quer dizer, o supercampo, essa foi a grande sacação do Salão de Stracidic. Escreveu o supercampo como uma soma direta de representações do grupo de Lopes. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente vai incorporando grupos, mas quando a gente pega o espaço de Minkowski, é isso que acontece. Quando eu pego o campo de Young-Mills, campo de gauge, campo do fóton, relativista, o que é ele? Ele é um A zero. E aqui tem o A. Como é que a gente... Quem é esse cara aqui? Do ponto de vista... Então, isso aqui é o campo... É uma representação de SO13, Lorentz. Agora, o grupo de Lorentz inclui o grupo de rotações SO3. Quer dizer, dentro do grupo de Lorentz tem os bustes e as rotações tridimensionais. Do ponto de vista das rotações tridimensionais, isso é um escalar. E isso tem spin 1, isso é um vetor. Então, na verdade, o quadro vetorial, quer dizer, o quadro vetor que representa um campo do fóton, por exemplo, ele é uma soma direta de um escalar de SO3 com um vetor de SO3. Mas isso aqui, do ponto de vista do SO13, é um multiplate, é como se fosse um super multiplate de SO13, que é a soma direta de dois multiplates. Um multiplate unidimensional e um multiplate tridimensional. Aqui eu tenho três componentes de SO3, AX, AY, AZ. Então aqui eu tenho três componentes, é um triplete, e aqui eu tenho um singlete. Então, essa representação do grupo de Lorentz é uma representação de diferentes de Poincare. Por exemplo, eu pegar um tensor antisimétrico de rank 2, espaço de Minkowski, T'. Isso aqui é antisimétrico, menos T'. Então, quais são as componentes dele? Ele pode ter uma componente T0i, T00 é zero, por causa da antissimetria. Pode ter uma componente T e J. T0i se comporta como um vetor, tem um índice vetorial. T e J eu posso escrever como sendo epsilon i j k wk. Então, isso aqui, apesar de ser uma matriz antissimétrica 3x3, é uma matriz antissimétrica 3x3, tem diagonal 0, aqui é A, D, menos A, menos B, C menos C. Então, toda matriz antissimétrica 3x3 tem três elementos independentes. Então, três elementos independentes são as três componentes de um vetor. Então, aqui eu tenho um vetor dado. Então, se eu pegar essa representação T' do grupo SO13, ela se decompõe como duas representações, um vetor de SO3 mais outro vetor de SO3. Então aqui eu tenho duas representações de SO3 dentro de uma única representação de SO3. A mesma coisa vai para o superespaço. Quer dizer, quando eu vou para o superespaço, só que agora eu introduzi uma coordenada fermiônica. Então agora eu vou estar misturando representações fermiônicas com representações bosônicas do grupo de Lorentz. Entenderam? É sempre assim, eu saio de um grupo, estendo aquele grupo para um grupo mais amplo. Então aquele grupo mais amplo, as representações daquele grupo mais amplo vão ser coleções de representação do subgrupo que eu estendi. Então SO3 eu passei para SO13. De SO13 eu passei para o superespaço. E aí, quer dizer, eu vou agora, no meu supercampo, eu vou ter diferentes representações do grupo de Lorentz. Tá claro o conceito? É simples, tão simples quanto isso. Não tem mistério. A única estrutura que tem aqui é esses índices de alma. Isso é uma coisa que a gente aprende, né? Porque assim, não é uma coisa que está no nosso dia a dia. A gente não tem esse treinamento nos cursos em geral. A álgebra espinorial é uma coisa que a gente aprende mais quando faz supersimetria. A gente aprende na equação de Dirac, mas é muito localizado. A gente não aprende assim um pouco, né, essa álgebra espinorial, assim, a desembaraçar com ela. Quer dizer, ver como é que eu posso transformar teta alfa, teta beta, nisso aqui. São truques simples que a gente vai aprendendo no dia a dia. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que a coisa é simples. A ideia está simples. Então, no momento que eu introduzo o superespaço, eu misturo coordenadas bosônicas com coordenadas fermiônicas. Então, eu estendo meu grupo de Lorentz. E aí, quando eu estendo meu grupo de Lorentz, as representações desse novo espaço, né,
dessa nova simetria, que é a supersimetria, ela vai ser uma coleção de representações do espaço de Minkowski que foi estendido. Então, Minkowski mais os tetas, então, Minkowski mais os tetas. Minkowski com teta, Minkowski com teta. Tá certo? E aí, em 2 e 3 dimensões, essa é a estrutura mais geral. Depois, se a gente quiser introduzir supergravidade, aí a gente vai ter que introduzir o spin 2, mas aí também não vai ser complicado. O que é importante é o seguinte, que em 3 dimensões, trabalhando com coordenadas fermiônicas de Majorana, a expansão para aqui. A expansão não passa disso. Qualquer que seja o supercampo, qualquer coisa que eu colocar aqui, vai ter que ser algo independente de θ, algo que é linear em θ e algo que é quadrático em θ. Acabou-se. Então, esse campo e esse campo vão ter sempre o mesmo caráter que esse. E esse campo vai ter um spinzinho a mais do que esse por causa disso aqui, por causa desse θ aqui. Então, se esse cara aqui tiver spin 1, esse cara aqui tem spin meio, esse cara aqui vai ter spin 3 meio. Esse cara vai ter 1, como esse aqui tem meio, esse aqui vai ficar com 3 meio. Então, o que aconteceu? Porque esse índice vai estar sempre com esse. E esse índice vai ter que estar contraído com θ. Então, vai ser sempre esse índice aqui mais alguma coisa com índice alfa. Então, vai ser sempre esse spin que está aqui mais B. Se esse campo aqui tiver spin 2, esse campo aqui vai ter spin 5 meios. Está claro o conceito? É assim, só isso. Tá. Vamos parar um pouquinho? Vou dar um intervalinho que eu acho que agora eu tenho que fazer uma ligação. A gente começou quase um pouquinho, nem está na hora de dar um intervalinho. Mesmo a gente vai até 15 para 7, tá? Que aí a gente agora vai introduzir as derivadas covariantes de supersimetria, vai introduzir a primeira açãozinha super. Mas eu queria que vocês vissem que assim, e depois esse treinamento em 4 dimensões não tem mudança conceitual. A única diferença em 4 dimensões é que os pinões vão ter 4 componentes. Então eu vou poder pegar θ alfa, θ beta, θ alfa, θ beta, θ gama, e θ alfa, θ beta, θ gama, θ delta. Mas também, lembrando que a gente que essas variáveis anticomutam, isso vai simplificar muito. Então vai ter muita simplificação. Mas a única diferença é que a gente vai expandir o campo até 4ª ordem em θ e não só até 2ª ordem em θ. Só isso. Mas aí, vamos dizer assim, todo o ferramental da supersimetria, tudo igual. Tudo vai ficar igual. Certo? Beleza? Vamos dar um cavalinho. Você volta 6 e 5. Aí a gente vai até mais ou menos